Equinócio de outono. Estamos no equinócio de outono, pelo menos aqui no hemisfério sul. O hemisfério norte está passando pelo equinócio de primavera. É uma parte importante do ciclo de vida da Terra, porque nesse momento ocorrem mudanças de temperatura que diminuem gradualmente. Os ventos aumentam e ficam mais fortes, a umidade do ar diminui, a chuva passa a ser causada principalmente por frentes frias e centros de baixa pressão. Pode haver nevoeiros pela manhã, e geadas e até precipitações em forma de neve. Além disso, no primeiro momento, os dias e as noites com durações aproximadas, o equinócio, apesar da tendência dos dias ficarem cada vez mais curtos e das noites cada vez mais longas. O outono geralmente é representado pela queda das folhas. Isso me faz lembrar de um processo muito interessante que existe no nosso organismo, que é a apoptose celular. A palavra apoptose tem origem do grego apo, que significa longe de ou separação, e ptose, que significa queda ou desprendimento. O termo foi introduzido na literatura científica por John Andrew e Alastair em 1972 para descrever a morte celular programada das células. Ela é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos organismos multicelulares. É essencial na formação das estruturas durante o desenvolvimento embrionário, como, por exemplo, células entre os futuros dedos sofrem apoptose para permitir a sua separação. É fundamental na modelagem do sistema nervoso quando, apesar de muitas células nervosas serem formadas, apenas aquelas que estabelecem conexões adequadas sobrevivem. As outras células passam por apoptose, como se o sistema nervoso estivesse sendo esculpido à medida que se desenvolve. Ela também é importante para a renovação das células intestinais e sanguíneas, além da eliminação de linfócitos autorreativos, que seriam causadores de doenças autoimunes, dentre muitas outras funções. Contudo, falhas na regulação desse tipo de morte celular pode levar à manifestação de doenças como câncer, quando ela é inibida, e de doenças neurodegenerativas quando ocorre apoptose excessiva, como no Alzheimer e no Parkinson, por exemplo. O termo equinócio de outono também me faz pensar sobre o equinócio, a igualdade, o equilíbrio, a equidade. Isso porque trata-se de um momento em que os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz e escuridão. Esse é o equilíbrio no qual a apoptose deve manifestar, para que promova a homeostasia, ou seja, o funcionamento normal, e não a doença, conforme mencionado. Luz e escuridão, manifestadas pelo outono, que corresponde à estação trimestral encontrada entre o passado verão e o futuro inverno. Novamente, luz e escuridão. Mas, filosoficamente, o outono pode ser um período de introspecção, com duração atemporal. Nesse momento, devemos, ou pelo menos deveríamos, pensar profundamente sobre a vida, sobre nossas sinceras virtudes, por exemplo. Devemos aprender a identificá-la e a cultivá-las, como se fossem sementes mesmo. Como, por exemplo, podemos semear o desprendimento, uma forma de nos desintoxicarmos daqueles sentimentos e emoções que nos afetam negativamente, que nos corrompem diante da fluidez do tempo em nossas vidas. Para tanto, devemos enterrar essa semente, devemos cultivá-la adequadamente, crer e contribuir efetivamente com ações para que o tempo proporcione condições cada vez mais propícias para a germinação, uma vez que ele sempre assim o fez. Enterrado, disse daquilo que é colocado abaixo da terra, tais como os seres decompositores, as bactérias, os fungos e alguns animais, que destroem e decompõem a matéria orgânica através de processos celulares, de reações químicas. A consequência dessa decomposição é a formação do húmus,
uma camada superior do solo composta em especial de matéria orgânica, majoritariamente vegetal. Assim, as sementes enterradas originarão flores e frutos e, além disso, promoverão a geração dessa camada orgânica fértil juntamente com as folhas que caem. Ao nos permitirmos passar por essa gradual transformação, estamos experimentando esse ciclo da natureza, como seres humanos que somos literalmente. Inclusive, a palavra humana tem origem do latim humanus, que deriva do homo, hominis, significando homem ou ser humano. A raiz do homem está possivelmente ligada à palavra humus, que significa terra ou solo, sugerindo a ideia de que o ser humano é aquele que vem da terra ou aquele que vem do solo. Um bom equinócio de outono para você, apoptótico humano.